I'ma make it burn. I'ma make it burn. Let's go. I'ma make it burn. I'ma make it burn. I'ma make it burn. I'ma make it burn. Let's go. I'ma make it burn. 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 A gente hoje vai ter a apresentação do professor Paulo Márcio Delgado Correia. Ele tem formação acadêmica, gente, química industrial. Ele é um químico industrial, porém, já é quinto dan de judô, ok? Já pratica judô há 35 anos. Ele é membro estadual de graus da FJERJ. Por 3 anos tem participado como avaliador dos exames de graduação da Federação de Judô. Ele também é árbitro aspirante à FIGE. Eu quero que vocês curtam bastante a apresentação e passo a palavra para o professor Paulo. Lúcio, muito obrigado. Obrigado a todos. Boa tarde, antes de mais nada. É uma coisa extremamente nova para mim, essa situação. Confesso que estou um pouquinho ansioso, um pouquinho nervoso, mas eu acho que dá para a gente bater um papo. Mais uma vez, agradecer ao Lúcio, agradecer ao Sampaio, que foi a pessoa, foram os dois que estão viabilizando essa situação. Sampaio muito gentil e sou muito grato. Sou grato a todos que estão aí na sala, que estão dedicando um minutinho para que a gente possa bater um papo, tá? Eu não gostaria que ficasse como se fosse um monólogo, é para a gente trocar mesmo, conversar, bater um papo, né, para que a coisa flua da melhor forma. Como o Lúcio mencionou, eu só vou deixar, né, claro, porque eu não tenho formação de professor, né, nada nessa área acadêmica, então pode ser que às vezes eu não tenha um pouquinho assim de didática, traquejo para falar, mas eu me sinto mais à vontade como se eu tivesse realmente sentado, olho no olho com cada um, batendo um papo. Eu acho que flui melhor a conversa. Tá? Dentro disso tudo que o Lúcio apresentou, né, como ele falou, eu faço parte da Comissão Estadual de Graus do Rio de Janeiro, tenho sido gentilmente convidado pelo Sensei Dante para ser membro da banca avaliadora da Federação Paulista de Judô também, em função de que eu moro em São Paulo, né? Minha filiação continua no Rio de Janeiro, meu vínculo continua no Rio de Janeiro, mas eu fico um pouquinho dividido, né? Em função do trabalho meu, eu resido em São Paulo. Então, por isso que eu tenho esse um pouco, tem essa perna, né? Tem esse pezinho aqui também do lado. Pessoas que estão no grupo, como Leonardo Vedrame, como Marcos Michelini, são pessoas que eu tenho uma proximidade muito grande em São Paulo, que me acolheram muito bem aqui em São Paulo, e faço parte de um núcleo de estudo da Associação Judô Catatime. Né? A gente tem aqui em São Paulo, a gente tem um núcleo de estudo ao qual eu faço parte desse núcleo, onde a gente desenvolve algumas coisas. Bem, vamos lá. Né, esses valores disseminados pela Kodokan nada mais é. Por que eu pensei, né, em fazer alguma coisa sobre esse ponto? E aí, alguns que já viram essa conversa minha, eu já fiz, eu tive a oportunidade de fazê-la em alguns módulos da própria Federação do Rio de Janeiro, e aí eu conto, né, essa história, ou
eu faço essa passagem, essa observação. Na verdade, dentro dessa minha caminhada, eu em 93, final de 93, eu ganhei uma bolsa de estudos, fui para o Japão, onde eu me formei em Química, e retornei, aí fui trabalhar, retornei do Japão em 2003, voltei para o Brasil. Então, eu tive aí um período de 10 anos residindo no Japão. E aí, claro que acredito que todos, boa parte que estão aqui participando dessa palestra aqui agora, acredito que de alguma forma tem um vínculo com o judô, obviamente, e podem pensar assim, nossa, então você ficou 10 anos lá no judô, você comeu, bebeu, dormiu, respirou judô. Na verdade, não. Eu fiz a minha graduação de Nidan, eu fiz no Japão, mas o meu tempo, né, o meu período que eu efetivamente pratiquei judô foi muito pouco. Por quê? Porque eu estava focado em outras coisas, né? Focado no estudo, focado no trabalho, e a gente vai notando, né? E só com o tempo que você vai adquirindo experiência que você vai observando algumas outras coisas. Na verdade, todo a caminhada para buscar, para estudar cada vez mais, para se dedicar cada vez mais, ela se intensificou quando eu retornei do Japão. Tá? Então, que aí quando eu já vim como Nidan, e aí quando eu comecei, né, a gente começa a caminhar de andar. Então, o que eu quero dizer com isso? Que você acaba, eu uso um termo, né, que às vezes o seu ouvido ele não está preparado para isso, né? O seu corpo, a sua mente, ela não está preparada para isso. E realmente o período meu estadia no Japão, talvez se eu tivesse preparado naquela época, se eu tivesse maduro para isso, eu poderia ter buscado muito mais. Mas, né, a vida é dessa forma. Então a gente vai buscando e as coisas com amadurecimento, né, com o tempo é que você começa a entender. E dentro dessa caminhada, a gente tem sempre o intuito de pensar assim, bem, o que eu posso, né? O que eu posso começar a fazer? O que eu posso, de alguma forma, ser útil? Né? O que eu posso fazer para ajudar? A gente sabe que o Brasil, e aqui, tudo que eu converso com vocês, né, que a gente for conversar aqui, está falando, não tem cunho nenhum político, não tem cunho de nada disso. É conversa sobre judô e conversa sobre o cotidiano. Né? E o que eu quero dizer é que a gente sabe que, infelizmente, a gente tem muito pouco material, às vezes em português. Temos material em inglês, temos material, às vezes, em francês, temos material em japonês, mas muito carente de material em português. E aí, nessas pesquisas, andando, né, olhando algumas coisas, eu me deparei com o próprio site da Kodokan, que é a base disso aqui, e é onde o site da Kodokan, vocês podem ver, né, como está indicado aqui, nessa primeira página, você está em azul, né, os links, é onde eles têm textos, a Kodokan tem textos que ela fala sobre isso, né? Sobre como os tópicos estão aqui, o 1, 2 ou 3, né? Judô, sua saudação, o judô, né, suas condutas, o judô e a parte de cortesia. E aí eu pensei, bem, esse texto ele está na página em japonês e ele também tem na de inglês. Eu falei assim, poxa, por que não pegar, né, esse texto aqui e tentar fazer uma tradução para o português, né, e tentar, de alguma forma, compartilhar isso. E aí eu vou abrir uma outra páginazinha para os senhores verem. Só um minutinho, ver se eu consigo aqui. Aqui. Bem, o que é isso aqui? Na verdade, esses três textos da Kodokan, eu tomei a liberdade de traduzi-los para português, mas é uma tradução completamente livre, né? A Kodokan ela não tem a menor responsabilidade sobre isso, eu deixo claro isso, né, aqui,
e também eu não tenho o menor intuito de qualquer coisa para fins comerciais. É uma coisa, inclusive eu passei ao Lúcio para que isso seja compartilhado com as pessoas. E o que que eu fiz? Eu peguei e transcorri, né? Passei aqui os textos, eu puxei do inglês para o português, e como eu disse, eu fiz uma tradução livre, ajustando algumas coisas que eu achei pertinente, né? E fui, né, fazendo esse material. Então, eu só vou passar aqui, os senhores veem, né, que eu peguei cada parágrafo e fui fazendo a, a tradução disso aqui. E dentro disso, eu falei, bem, por que que é difícil, né, você transcorrer isso tudo aqui, falar isso tudo? Eu falei assim, por que a gente não consegue pegar, talvez, alguns parágrafos, alguns pontos e dissertar, e bater um papo sobre isso aqui, né? Eu acho que nada mais é, os senhores verão ao longo desse bate-papo que estamos aqui tendo, que nada mais é do que a gente aplica ou deveria aplicar tanto dentro do dojo quanto na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Não tem nada que seja extra, não tem nada que seja fora do mundo, nada disso. São só questões que realmente a gente aplica no dia a dia. Vou voltar agora. Voltar para a apresentação. Aqui, voltei. Pessoal, é só uma observação, como o Lúcio bem disse, né? Por favor, sintam-se à vontade em levantar a mão, conversar, acrescentar, discordar, complementar, o que quer que seja, por favor. Então, voltando aqui, a gente vai começar, né? Eu começo a transcrever algumas coisas. E dentro disso aí, antes de qualquer pergunta, e aí só para voltar um minutinho, aí eu já lanço a primeira, né? Primeira pergunta, ou quem quiser comentar alguma coisa. Por que que nós, dentro, às vezes, do dojo, nós cumprimentamos, né? Por que que nós saudamos? Por que que nós cumprimentamos o colega? Por que que nós cumprimentamos o aluno? Por que que nós cumprimentamos o mais velho? Né? Por que que fazemos isso? Né? Alguém tem alguma ideia? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Acho que não, pelo jeito, né? Então, só uma perguntinha, todos estão me ouvindo? Queria saber se todos estão me ouvindo. Estão ouvindo, né? Ótimo. Estou ouvindo também. Estava um silêncio, me deu um nervoso. Não, estou ouvindo aqui. Segue aí, segue aí. Então, alguém gostaria de falar isso? Por que não? Se não, então eu vou continuar aqui. Né? E aí eu comecei a pegar textos, né? E você vão ver alguns parágrafos, e aí o primeiro que eu pego, né? Quando ele diz assim, o Saudas do Judô, né? Saudação ao seu espírito, né? Quanto ao espírito. E aí tem uma passagem, tem um texto que ele diz, né? No dojo, todos somos capazes de aprender e se envolver em lutas, porque temos parceiros de treino. Portanto, devemos ter o cuidado de mostrar toda a cortesia. Então, quer dizer, somos parceiros, temos que mostrar a cortesia, temos que mostrar, por isso que cumprimentamos, por isso que somos gentis dentro de um dojo. E quando eu digo dojo, e eu quero que ao longo, os senhores verão, que ao longo desse bate-papo, nada mais é do que tudo que eu posso fazer, que eu faço dentro do dojo, eu posso fazer fora. É o meu dia a dia. Né? Então, e principalmente dentro do judô, isso é forte, né? Isso é bastante latente.
A gente mostra, né, que nós, dentro do judô, somos capazes de aprender e se envolver em lutas. Por quê? Porque temos parceiros de treino. Por isso que é importante. Pessoal, Pode falar. o Alex, eu acho que está querendo falar. Por favor, Alex. Boa tarde. É bem interessante a forma do oriental, que às vezes difere da gente, e a gente acha que o certo é o nosso, né? Lá no Randuri, todo Randuri, quando a gente termina, a gente tanto cumprimenta como bom ocidental também dá a mão, né? Lá na Kodokan, eles praticamente não deixam o tempo suficiente para a gente dar a mão. Aí eu cheguei e perguntei, aí ele disse, não, você já cumprimentou, você já expandiu, tanto para ele como para todos que estão ao seu redor, o respeito, a consideração e a amizade com o próximo, né? Então, o cumprimentar deles lá é o nosso aperto de mão para todas as instâncias, né? E quanto mais desce o tronco, né, maior respeito você transcende para o local, para a pessoa que você está. Então, aqui nós tivemos uns dias atrás um pequeno debate no grupo de técnicos em relação a ter ou não ter o quadro do Jigoro Kano, né? E foi dito por eles que em alguns locais no próprio Japão, em alguns dojos não tem o quadro do Jigoro Kano. Mas se ao entrar no dojo, você faz um cumprimento que você está cumprimentando já está esboçando respeito a tudo e a todos que compõem, principalmente também o criador do judô, né? Então seria isso a intervenção. Sim, obrigado pelos comentários e realmente, o que acontece? Ele está vindo de um esporte, né? O esporte do judô, né? Assim, ele como esporte, né? Ou como arte, né? Marcial. Ele vem de uma sociedade que é extremamente, né, rígida, mas que ao longo do tempo ela vai se adaptando, e aqui quem sou eu para, né, para falar que sim, ou que está certo ou errado, nada disso. Mas você no dia a dia, né, você vai vendo que muita coisa que trouxeram para o Brasil, né, que até hoje, né, nós temos aqui no Brasil, é muito mais, as coisas são mais simples do que parece ser, né? Então, às vezes, parece que toda uma rigidez, e aí quando eu digo rigidez, eu não quero dizer que você precisa relaxar essa rigidez, ou que você precisa ser mais à vontade, não é isso. Parece assim, desleixo, de forma nenhuma, né? Mas as coisas são mais simples do que parecem. Então, são mais, você consegue de uma forma, às vezes, mais, sabe, mais sutil, você conseguir entender isso, né? Você vive numa sociedade, como você disse, o toque ele é muito pouco, né? Existe um range, né? Um range de conversa aqui, a maioria, e aí o latino, né? O lado mais do ocidental, nem tanto do ocidental, mas o latino, ele, quando ele chega, ele já, né, o cumprimento, o abraçar, né, o toque, ele é meio vital, né, ele é necessário. E no Japão isso é um pouco diferente. De forma alguma não significa que eles não estão demonstrando afeto, ou respeito, ou carinho por você, em não estar lhe tocando, né, num cumprimento. Mas ele é um pouquinho diferente, sim. Você, quando chega, né, pelo tempo que eu vivi, e aí no início, depois você vai entendendo, quando você chega, né, você vai cumprimentar uma pessoa, e muito até por às vezes, até quando é a primeira vez, se você começa a chegar, às vezes, muito perto da pessoa, ela retrai, ela dá um passinho, dá 2 passos para trás. Por quê? Porque ela tem uma zona de conforto. Então, como não estão acostumados, você tem essa zona de conforto. É uma coisa muito interessante, uma zona de proteção.
né? Então, você não pode chegar muito perto, que com certeza vão se retrair, né? Vão dar um passinho para trás, sutilmente. Então, isso é uma zona de conforto. Né? Outra coisa, como você mencionou, né, do comprimento, de ângulos, né, que aí você tem mais ou menos 15, você tem 30, você tem 45. Isso ele varia muito em função de com quem você está conversando, com a posição realmente dessa pessoa dentro, às vezes, de uma empresa, hierárquico, a idade dessa pessoa, né, e a circunstância de que você está cumprimentando, ou está pedindo desculpas, ou está saudando. Né? Normalmente, quando há um problema, você está pedindo desculpas, algo, eu já vi pessoas que elas quase se curvam a 90, né? Você curva muito, né? Que é um pedido de desculpas. Né? Normalmente, quando você está conversando com um amigo seu, com uma pessoa da mesma idade sua, você às vezes só se curva em torno de 15, né? 15 graus, só aquilo bem leve, bem sutil, porque é uma pessoa muito próxima a você. Quando às vezes você conhece uma pessoa, é uma pessoa às vezes mais velha, ou mesmo que você esteja vindo a primeira vez, às vezes você se curva mais 30 graus, né? Então tem algumas coisinhas que são, que eu acho que à frente a gente também vai conseguir bater um papo. Mas voltando aqui, né? Então quer dizer, toda essa parte que a gente consegue, né, para o treino, a gente precisa mostrar uma cortesia, um cuidado com o seu amigo. Você precisa cuidar do seu parceiro. Principalmente no judô, que é um esporte, uma arte, né? Você precisa do seu companheiro para treinar. Né? Então, você tem que ter esse cuidado, porque o que acontece? Né? Na arte, no Budô, nós sabemos que, como está escrito, né, são compostas principalmente de técnicas perigosas e movimentos de ataques. Se o espírito de respeito e harmonia é negligenciado, a luta se rebaixa a pouco mais de um conflito violento. Então, a expressão Budô começa com Rei e termina com Rei, está claro o que você precisa fazer. Tá? Eu estou dentro de um local, por isso que você é um praticante de uma arte marcial. Você tem que entender o quanto você tem um poder, às vezes, na sua mão. O poder que eu digo não é poder de controle, mas o poder de você dominar uma técnica. Você conseguir saber os movimentos daquela técnica e saber o tão quanto ela é perigosa. Então, você tem que ter um espírito de respeito, de harmonia, de cuidado com o próximo. Para que você, até mesmo, você consiga controlar os seus instintos, para que você não faça algo absurdo. Porque, infelizmente, você tem um poder na mão. Então, esse cuidado, né, e do espírito do rei, né, de você ter essa atenção, né, e essa atenção ela vai para o treino, ela vai para o seu companheiro que está do lado de você fazer uma técnica, de você fazer uma projeção, de você atentar para ele, se ele está bem, se ele tem o cuidado com ele, se ele não se machucou. Porque se você pura e simplesmente entrar e você, sabe, fazer de qualquer jeito, você fazer qualquer movimento, você pode machucar. Eu dou uma passagem, eu vi, senhores, se eu tiver, né, muito assim, me dá uma cutucada aí para eu seguir o barco, senão eu vou embora. Há alguns anos atrás, uma equipe japonesa, ela estava até na EasyFX, se não me engano, ali na Urca, no Rio de Janeiro, ela veio para o treino, né, veio a equipe toda, eu lembro assim, estava o Ken de Suzuki, estava o Sensei Sato, estava todo dentro, estava a delegação inteira do Japão. E aí eu observei quem sou eu para entrar num treino desse, né? Porque a minha passagem, a minha história pelo judô, eu nunca fui um atleta, um competidor, jamais, nunca foi meu perfil. Eu sou um apaixonado por estudar, conhecer as técnicas, mas nunca fui um competidor. E nesse treinamento, tinham vários faixa-pretas, né? Vários e foram convidados, né? Até faixas marrons você tinha, e tinham pessoas com uma ânsia de querer lutar, que eu vou derrubar o japonês, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. E eu vi várias vezes alguns atletas, quando vocês estão, né, no Randori, e aí eu dava o tempo e você troca, né, os parceiros,
que quando vinha alguns atletas nessa ânsia, que quando eles seguravam com tanta força, com tanta violência no judogi do japoneses, muitos deles eles paravam, pediam para a pessoa tirar a mão, eles tiravam a mão da pessoa e se negavam a treinar. Por quê? Eu acho que ali você vê na hora que a pessoa não quer treinar. A pessoa quer, não sei, talvez lutar. Como está aí, eu vou lutar, só fazer uma luta, né? E não treino. Então, isso ficou bastante latente, né? E eu vi claramente que não era de respeito por menosprezar ele, por ser, às vezes alguns atletas ali, campeões mundiais, o que quer que seja, e não é que eles não queriam treinar com as outras pessoas, mas era que o ímpeto delas vinha tão grosseiro, tão rude, que você via claramente que eles entendiam, falaram assim, bem, sabe, não vai acabar me machucando, ou ele vai acabar se machucando, e eu acho que esse não é o objetivo. E aí, dentro de você ter esse espírito do rei, né? E quanto mais forte você vai, quanto mais forte você vai se evoluindo, quanto mais forte você vai estudando, né, que tá aí, quanto mais forte você se torna, o espírito do rei e a atitude do Dita Kyoei deve ser mantido ainda mais. Sabemos que quando somos novos, né, muitas das coisas, e aqui eu digo mais uma vez, eu não sou professor, eu não dou aula de judô, né? Aqui tem vários que estão participando, que dão aula de judô, e eu acredito que é uma atividade fantástica, mas eu ainda não tenho esse know-how, essa experiência. A gente sabe que, às vezes, muitas das coisas, no início, elas são feitas por repetições. Sim, é feito por repetição. Mas eu acho que cabe, cada vez que você está sendo graduado, que você está avançando, a você passar o motivo pelo qual estão fazendo isso. Né? Passar o porquê que se faz isso. Né? O porquê que se cumprimenta, porquê que se saúda, porquê que você agradece, né? Quando você entra no dojo, quando você sai do dojo, né? Por que o dojo tem que ser limpo? Né? Por que você tem que ter asseio? Né? Então, é o respeito mútuo, a melhoria mútua, né? Você tem que passar isso, é uma obrigação, penso eu. Quanto mais você está evoluído, quanto mais você está mais forte, e aí no caso não é forte de unicamente força muscular, né? É força espiritual, você está bem, né? O espírito do rei, dita que ele tem que ser cada vez mais mantido, né? Ele tem que ser cada vez mais forte. E aqui ele diz, né, que aqueles que praticam o judô devem sempre considerar se sua conduta para com os outros está causando desconforto em corpo. O que eu acabei de falar. A gente tem que ter a noção se no ambiente onde você está, no ambiente de treino, no ambiente onde você... E isso aqui, como eu falei, transcende, no meu entender, o dojo. Transcende, ele é fora. Você tem que entender como você está na sua vida, na sua sociedade, ao redor de você. Né? Se tudo que você fala, tudo que você age, tudo que você, né, demonstra, se isso causa desconforto ao outro, ou incômodo. No japonês, tem um termo que se usa. Alguém deseja falar? Não, é só porque o Wallace tinha deixado o microfone aberto. Eu já fechei. Vou continuar. Só vou fazer uma observação. Eu acabei de notar, está bem no cantinho aqui, que o sensei Glaudson entrou. Eu acredito que ele é o único que está nessa lista, porque eu não estou vendo a lista toda agora, mas só agradecer a presença dele e dizer que nós temos um Kodansha presente. Então, eu fico muito grato pela presença. A Carolina quer me fazer uma pergunta. Por favor. Pronto, Carol. Olá, todo mundo me escutando? Pode ir lá, cara. Só agradecer a oportunidade, né? E quando o Sensei fala sobre essa questão até mesmo da saudação dos japoneses, a experiência como atleta, né? Do próprio ambiente, do próprio treino. Eu lembro que eu tive a oportunidade de ir para a Universiades
que são as Olimpíadas Universitárias, e a equipe brasileira, né, nós dividimos o dojo com a equipe japonesa, né, e toda essa questão da saudação, mesmo os atletas e mesmo as duas equipes se preparando para um evento tão importante, onde talvez nós pudéssemos ter até adversários, né, no dojo, era extremamente válido a forma com que eles nos tratavam, né, de maneira solidária e de maneira respeitosa no dojo, seja ao chegarem no dojo para treinar, para dividir conosco, seja ao sair do dojo também, ao chegar e nos cumprimentar. E eu lembro que geralmente as equipes, muitas vezes, pelo menos nesse momento do Universidades, cada equipe treinava com sua delegação. E eles não, eles fizeram a questão que nós treinássemos, mas é o que eles sinalizavam. Fosse um judô leve, um judô alegre, né? Que fosse um judô respeitoso. Inclusive, foi essa palavra que foi usada. Né? E foi uma experiência fenomenal. Então, quando o sensei fala disso, é importante se perceber esse momento da saudação do rei, porque expande até mesmo essa condição que, às vezes, o judô como esporte é tão ferrenho. Não, nós estamos no mesmo ambiente, mas esse ambiente tem que ser comum, tem que ser cooperativo e tem que ser um bom ambiente a todos. E foi muito bem isso que eles passaram, né? Então, né, independente se a situação seja se colocando como possível adversário futuramente, né? Então, é uma sinalização muito importante para deixar aí, para agregar. Obrigada. Carol, muito obrigado pelo seu ponto, e é isso, né? Eu vou só abrir, né, um parêntese, e realmente eu peço desculpa se eu estou atropelando algumas coisas, tá? Mas é que a cabeça começa a rodar, né, 3.500 rotações, então ela vai embora. Mas duas coisas, né, que tem que pontuar, é que o que acontece? O judo, né, a gente vem, e aí o Sampaio pode me ajudar, ou outros também podem falar, nós sabemos que muito, né, dessa arte marcial, quer que seja, que é o judô, uma das, né, ele é oriundo, né, a base principal dele vem do jiu-jitsu, né? E nós sabemos que, acho que uma das maiores sacadas, vou usar esse termo, né, assim, maiores assim, percepções que o Shihan Kano, né, o Kano Shihan teve, de trazer o do, né? O do, nesse caso aqui, que se você pegar o do, simplesmente o kanji de do, isso aqui significa michi, rua, caminho, único e simplesmente. Né? Mas por que isso? Né? Eu trouxe isso para aqui. E antes era Kano, né? Era Kano Jiu-Jitsu, né? Era Kano Juku, né? Que iniciou, né? Para depois virar efetivamente Judo. E esse do, na verdade, é realmente do filosófico. E do filosófico de você ter essa parte espiritual, ter essa parte de filosofia, de conceito, né? Que foi, eu acho que, o principal. Não é à toa que iniciou-se num templo, né? A base, né? Iniciou-se num templo, eu não vou entrar em detalhe de história de judô agora, que não é isso aqui o objetivo, mas se iniciou num templo, então você tem toda uma questão filosófica, e que em alguns livros de Sensei Kano, né, você vê que, por exemplo, uma das maiores agonias que ele tinha é de quando ele, né, estudou, por exemplo, Tenjin Shinryu, ou ele estudou Kito-ryu, muitas vezes ele chegava para os mestres dele, os professores, e virava e falava assim, tá, mas como é que é essa técnica? As pessoas viravam para ele e assim, pum, jogava, derrubava. Poxa, mas como ela é? Não, vem cá de novo, pum, tomava outra pancada. Então, assim, uma das maiores sacadas que eu tenho, que eu acho dele, ele como educador, foi trazer isso, compilar isso, trazer isso para o papel, né? Trazer isso para a escrita e trazer esse caminho filosófico. Né, trazer essa, porque vinha de uma sociedade que estava saindo da era Edo, entrando na Meiji, né, e o Japão com várias turbulências, e eu acredito que uma das maiores situações que ele conseguiu trazer para que isso virasse uma coisa da sociedade, né, virasse algo que a sociedade japonesa pudesse usar, a sociedade japonesa pudesse desfrutar.
Então, ele traz essa situação do do, né? Do filosófico. E aí envolve toda essa questão, né? Do respeito, do que tudo que a gente está conversando. E longe aqui de vir de querer falar, e eu, quem já é mais próximo que convive um pouco mais comigo, sabe que ninguém está falando de porque é uma coisa imaculada, nada disso. Mas é uma coisa mais objetiva mesmo, de você poder usar na sociedade, né? Você trazer para a sociedade, porque vinha de guerras, vinha de uma sociedade, né, tanto quanto conturbada, e o desejo dele sempre foi que aquilo pudesse ser usado em prol do país, né, que o país melhorasse. Então, essa questão do caminho do do, ele é muito forte, né? Do filosófico, de você poder parar um pouco e pensar, né, sobre aquilo ali, trazendo essa arte marcial, virando um esporte, trazer aquilo para a sociedade. Mais uma observação só, Carol, até como você menciona, eu participei como voluntário nos Jogos Olímpicos, né, aqui em Rio 2016, e eu fiquei na parte de treino, né, das equipes. Tinham várias áreas, né, e uma coisa que eu observei das áreas, as únicas equipes que, quando iniciavam o treino e terminavam o treino, é, perfilavam e cumprimentavam, a seleção japonesa, infelizmente, ela não estava nessa área. Ela alocou um local e ficou treinando em separado. Mas acho que eu observei foi a coreana, foi a mongol, não me engano, e foi a espanhola. A espanhola, por quê? Porque o técnico era japonês. Eu acredito que por isso, por esse motivo. Né? Então, todas as outras, e aí, mais uma vez, eu não quero entrar em polêmica nenhuma, mas a oportunidade que eu tive de ver a Olimpíada e ver esses bastidores, eu já conversei isso com o Sampaio, que está aqui, pode até acrescentar algo se quiser, o quanto existe uma... Para mim ficou muito claro o judô esporte e o judô como arte marcial, como um caminho filosófico, o que quer que seja. Né? Eu vi isso, ficou muito latente, ficou muito dividido no meu ponto de vista. As únicas seleções que eu consegui observar que treinavam, que fizeram a saudação, até inclusive com toda a vestimenta, né, com tudo direitinho, foram a mongol, foi a espanhola e foi a coreana. Mas vamos voltar aqui. A origem do espírito do rei, né? Não? Isso aí. Carol levantou a mão novamente, ela deve querer complementar alguma coisa. Por favor, Carol. Ô, Sensei Paulo, essa visão que o Sensei teve, eu partilhei da mesma forma nesse momento, principalmente no Universiades, né, e alguns outros campeonatos que eu participei, foi a mesma coisa. Na nossa equipe também, eu observei algumas outras equipes, e por isso que eu fiquei bem atenta quanto à equipe japonesa até, e me chamou muita atenção, e as outras equipes também não tinham o mesmo procedimento, né? Chegavam, treinavam e saíam. A nossa equipe brasileira também, a gente teve o hábito de fazer a saudação, inclusive porque o sensei, o técnico da época, né, que era o professor Paulo Sagatelli, ele estava residindo no Japão antes, então, sim, ele cumprimentava, fazia toda a saudação. Mas, no geral, as equipes orientais, realmente, na época eu consegui acompanhar a equipe da China também, elas faziam a saudação, mas fora isso, é essa mesma visão que o Sensei teve, só para complementar, para partilhar. Obrigada. Alguém mais? Obrigado, Carol. Obrigado pelo ponto de vista. Mas, se você me permite, eu gostaria de complementar o pensamento. Por favor, Sampaio. Nesse mesmo evento aí, em 2006, foi o primeiro momento que uma seleção japonesa de judô estava nas Américas, né? Foi lá na URCA.
A Carol também estava presente lá junto comigo, a equipe da Marinha chegou aí no encontro. E essa visão que você teve, eu cheguei a observar também, eu estava treinando, a gente foi lá para fazer randori, e eu me lembro bem que quando nós saímos do tatame, e cada um começou a comentar qual era a percepção, né? E eu falei que eu tinha notado que todo mundo estava querendo lutar com os japoneses para ver como é que se sairia, né? E o Kawata Sensei, o falecido, ele estava na arquibancada e ele comentou que a preocupação dos ocidentais que estavam lá era de projetar os lutadores japoneses. E os japoneses, eles queriam treinar. Eles estavam lá para trocar conhecimento técnico, de ver como é que nós lutávamos sei lá, de alguma forma passar, e a gente estava preocupado em jogar eles. Né? Então, assim, era esse pensamento diferente. Realmente tinha muita luta travada, eles não se preocupavam em cair. Às vezes a gente entrava com muita força, assim, né? Eu não, porque eu não chegava nem aos pés lá, mas a seleção brasileira que estava lá, você via que era uma luta séria, só que os japoneses, eles não ligavam muito para essa questão de cair, né? Isso é interessante. Em 2007, quando nós trabalhamos lá nos jogos, a gente observou isso também, né? Eu conversei com você na época, e é um ponto interessante a ressaltar aí. Essa é a minha contribuição. Obrigado, Sampaio. E é isso mesmo, né? Você pode ser firme, você pode ser duro no treino, né? Mas você está ali para aquilo, né? Para cair, para levantar, é o que a gente fala, né? Então, isso ficou bastante claro. Obrigado pelos comentários. E aqui a segunda, né, essa origem, né, a origem do espírito do lei, né, que nós incorporamos no judô, é de respeitar o outro, e de não dar início, sabe, a uma acrimônia, né, um azedume, a um desconforto, nada disso. Né? É o dito que eu ei, se eu não estou bem, e o outro do lado não está bem, não adianta. Né? Não adianta. O treino não vai ser legal, o respeito não vai ser legal. Às vezes você tem que ter a sensibilidade, né? Poxa, às vezes você quer fazer alguma coisa, mas o seu parceiro não está bem, você não está se sentindo legal, que você tenha essa atenção, né? Você fique sempre atento para essa situação. Isso eu digo para o lado de fora, né? No nosso dia a dia, você às vezes chega e você lê o ambiente, né? E aí o que eu ia dizer é que, por exemplo, no japonês existe um ditado, uma frase, né? Que se fala o seguinte: kuki, kuki no yomikoto. Né? Kuki, na verdade, aí, ele é ar, né? Tá, mas é atmosfera. Né? E yomimasu, que é ler. E você ler a situação. O que eu quero dizer com isso? É você perceber o ambiente. Né? É você perceber o ambiente, ver como ele está, como aquilo ali está girando naquele momento que você chega, né, naquela condição. Então, essa situação de você, né, incorporar isso, ter esse respeito, para que não cause problemas ou danos maiores, isso é fundamental. Isso aí. Isso aí, Paulo. Oi. O Alex queria falar aí com o senhor. Tem 3 passagens pelo treino com japoneses que eu achei interessante, sim, hiper interessante. A primeira é que no final de cada sessão de treino, a última hora era só randori. E toda vez o discurso era o mesmo, né? Isso aqui é um treinamento. Pratiquem o yakusoku randori, né? Um randori de compromisso com o judô, compromisso com você e com o seu
opositor na hora, mas compromisso que o judô flua, né? Compromisso em cair se a técnica for bem executada, e em derrubar sem machucar se a técnica também for bem executada. Aí a outra coisa que eu achei super interessante é que eles têm a preocupação de demonstrar desde o dedão em cima do dedão direito em cima do esquerdo, desde a posição das mãos, na hora do cumprimento, ou em zarei, ou em hitsurei. Por quê? Porque tudo isso é judô. E a última coisa é que eles, na hora que foram falar sobre punição, a forma de você dar uma punição na luta, né? Muitos ocidentais, quando vão puxar um Shido, um Hansoku Make, de uma forma muito agressiva. Então, eles disseram que a falta, né, na hora de você dar um Shido, seria o correto seria uma forma de você estar dando uma advertência e não, na verdade, uma forma de punição. Então, essa preocupação do japonês em propagar o judô de todas as formas é essencial para que nós possamos obter, junto aos nossos professores, junto aos nossos mestres, junto aos nossos alunos, um respeito. O respeito é à luta, ao judô, ao budô e ao indivíduo que está junto a você. Se você não consegue passar esse respeito na posição que você está de mais graduado, a única coisa que o menos graduado vai fazer é propagar a mesma coisa quando chegar na sua posição, né? Porque, segundo Paulo Freire, um dos principais problemas é que o oprimido, quando chega ao topo, ele quer se tornar um opressor. Então, essa preocupação no Japão, das poucas vezes que a gente pôde ver, é essencial para a propagação do judô, na minha opinião. Alex, muito obrigado. Muito obrigado aí. Duas observações com o que você falou. E quando eu estou dizendo aqui, a gente conversa do Japão, gente, eu vou ser bastante franco. Não é que tudo lá é perfeito, tudo é mil maravilhas, que todos são é um mundo ideal. Não, não é um mundo ideal. São iguais a nós, tem de carne, osso, dormem, respiram, xingam, reclamam, tosse, entendeu? Então você tem várias situações, só que é uma sociedade com alguns conceitos, né, diferentes. Eu cheguei quando eu fui para a empresa que eu trabalho até hoje, né, que eu entrei nela no Japão e eu trabalho até hoje nela. Tinha um dojo perto, né, relativamente perto, e eu fui treinar. E era um dojo comunitário, e eu fui 1, 2, 3 vezes, e parei. Eu confesso que eu parei por quê? Porque os professores que tinham lá, a forma que eles direcionavam aos alunos, ou até alguns menores, ela era extremamente grosseira. E aqui volto a dizer, não estou dizendo de mimimi, sabe? Não estou dizendo nada disso, questões pedagógicas, nada disso, esquece. Estou dizendo do dia a dia. Mas foi uma forma que eu não me senti bem. É um dojo fantástico, muito bonito, e eu não me senti bem, entendeu? Não gostei. Então, só para deixar assim que a gente está conversando, e que é tudo 100% maravilhoso, claro que não. Óbvio que não. Né? Estamos falando de seres humanos. Então, ninguém é perfeito. Então, por isso, existem algumas situações. E só uma observação, né, como Alex falou agora do Shido, né, de punição. Na verdade, o termo Shido, né, Shido é orientar. Na verdade, Shido é orientar. Tanto que quem já observou, por exemplo, o Jidogi dos professores da Kodokan, aquele primeiro kanji é o de Shido Ushi. Né? Então, aquilo é Shido-sha. Por quê? Shido-sha. Sha é de pessoa. Então, pessoa que orienta. É o quê? O orientador. Então,
Na verdade, quando você, aí eu só abrindo parênteses aqui, né, de competição, quando você dá um Shido, na verdade, nós usamos o termo de punição, mas, na verdade, aquilo ali é uma orientação. Olha, você está sendo orientado, eu estou informando a você que aquela situação não está correta. Por exemplo, se você não... Eu estou tentando, né, trazer, assim, em linhas gerais. É claro que numa luta, numa competição, é punição, acabou, um abraço. O cara vai perder se for. Mas o termo Shido, ele é como orientação. Né? Então, eu estou orientando a você que se você não lutar, você está tomando essa orientação de falta de combatividade. Né? Então, o Shido, na verdade, ele é orientar. Né? Você fala Shido-suru, né? Você está orientando alguém. Né? E Shidosha é orientador. Só um parênteses aí nesse bate-papo. Vamos seguir. Lembrei agora, assim, sem nada a ver. Lembrei daquele filme do Van Damme, do Shidoshi. Sim. Filme que tem o Van Damme, que ele chama o professor de Shidoshi. Eu lembrei agora, você falando de eu lembrei. Então, e aí, né, tem o Shidoshi ou Shidosha, né? E aí mais usado, né, como Shidosha. Né? Chá, esse de mono de pessoa aí no caso. Né? Mas é isso mesmo, você lembrou muito. Perfeito. Essa questão. Orientador. Seguindo um pouquinho, vamos lá. Então, o rei que devemos sinceramente refletir sobre é para com aqueles que não podemos ver diretamente. Isso é o rei da virtude cívica, contribuição social positiva. É o que eu acabei de dizer. Eu estou falando, isso não é para dentro só do judô. Isso é para a sociedade, é para a contribuição sua social, né? Uma questão cívica. Né? Então, e volto a dizer, não estou aqui dizendo nada, sabe, todo mundo é perfeito, nada disso, gente. Mas é só que a gente tenha em mente se a gente pode fazer alguma coisa positiva, se a gente pode fazer alguma coisa legal, isso é válido. Não adianta eu, às vezes, estar dentro de um dojo e eu tentar fazer todos os preceitos do judô, tudo maravilhoso. E quando eu saio do dojo, eu jogo o papel no lixo, no chão. Ou eu furo fila. Então, assim, ou eu pago uma propina para ganhar algum proveito em alguma coisa. Então, assim, né, não se pode ser hipócrita. Né? Não se pode, sabe, eu faço todos os preceitos, e aqui eu digo, todos nós somos seres humanos passivos de erro. Nossa, né, erros todos os dias. Mas, na medida do possível, você pelo menos que tenha isso em mente, que você possa melhorar. Né? Que você possa algo diferente. Não significa que porque ninguém está olhando que eu não vou fazer. Não tem ninguém olhando, então eu posso jogar o papel no chão. Ninguém está olhando, então eu vou ali rapidinho, eu furo a fila. Eu vou entrar na fila de idoso, mesmo com a idade menor. A fila é de pacote de 15 itens. Eu só tenho 20, não tem problema, ninguém está vendo. Eu acho que isso que eu, entendeu? Passar, no meu entendimento, é esse. Né? Mas aqui ele diz que, né, aquele judô, mais do que ninguém, deve cultivar a atitude fundamental do rei no dojo, né? Sem permitir que o rei seja diminuído. Cabe a nós continuar a segurar a estima desse espírito no curso de nossas vidas diárias. Foi o que eu acabei de comentar, né? Eu não posso, principalmente os que estão, às vezes, à frente, né, orientando, já estão um pouquinho mais à frente, que perpetuem isso, né, que tenham essa capacidade de passar e de orientar, né, um pouco mais, e que isso seja para a nossa vida, né, que seja o seu cotidiano. Né? Então, um pouquinho de suas condutas, né? Para as pessoas, né, se relacionam com as outras, o espírito do um sistema para preservar a ordem social. Forma de salvação são os protocolos que o representam,
Praticantes que aprendem Seiryo, Zenyo, Jitakyo-e, aprofundam a apreciação desse espírito de lei. Mas é importante que eles exibam exteriormente a etiqueta, apropriada como uma manifestação. Então, o que acontece? Se eu não faço isso, eu realmente, se eu não consigo manter isso, se eu não consigo manter o mínimo de cortesia, se eu não consigo manter o mínimo de condutas dentro de uma sociedade, pode se virar um caos. Eu posso, se eu não vou trazer para dentro do jogo, se eu não consigo fazer um mínimo de conduta dentro, às vezes, de uma aula, a aula pode se descambar para uma coisa completamente fora, né? Eu penso assim, completamente fora do que você deseja que você esteja tentando, né? Então, o Rei-Ho, as formas de saudação, né? Como é que você demonstra isso? Eu posso ter tudo isso, eu posso ter em mente, mas se eu não externo isso, né? Se eu não exteriorizo isso, como é que as pessoas vão ver? Como eu servirei de exemplo para outras pessoas? Eu posso verbalmente falar N coisas aqui, mas se eu estou, na hora que eu acabei de dar uma aula de saudação, falei isso, falei aquilo outro, daqui a pouco eu estou em pé, encosto na parede e boto o pé na parede. Então, se eu não consigo atentar para isso, e aí é melhor que eu não fale. Né? Aquela questão, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né? É muito difícil. E aí, estou dizendo mais uma vez, é muito difícil, mas tem que se policiar. Né? Tem que estar, é uma luta constante dentro de todos nós, penso eu. A Kodokan é conferida grande importância ao espírito do rei. E enfatizamos a importância da etiqueta como uma representação do espírito. Então, como eu demonstro isso? Como eu demonstro todo esse meu espírito? Por que eu, ou vamos dizer, não só num treino, mas num kata, ou vamos trazer um kata, por exemplo, qualquer um, no kata, ou o que quer que seja, eu tenho toda uma forma, eu tenho toda uma etiqueta antes. Porque antes ele não é meu inimigo, eu tenho um protocolo a seguir, eu tenho uma etiqueta, eu mostro respeito ao meu oponente. Como eu demonstro esse respeito ao meu oponente? Através da etiqueta. Através, como eu mostro respeito a uma pessoa que vai treinar comigo? Como eu mostro? Com o meu judogi limpo, com as minhas unhas cortadas, com a minha roupa, sabe, passada. Então, sabe, e limpo, cheiroso, não é cheiroso de perfume, não é nada disso, mas que tenha um mínimo de asseio. Né? E trazendo para o esporte, nós sabemos que dentro da regra está lá, tem asseio, está lá dentro isso. Unhas cortadas, cabelos presos. Né? Voltando para aqui, para Kodokan ou para a sociedade, né? Como eu quero chegar bem, eu quero me apresentar, eu não estou falando de joia, nada disso, estou falando de limpeza, de asseio, né? De você chegar próximo a alguém, né? E às vezes a pessoa pode, infelizmente, não ter uma noção, às vezes pode estar com alguma limitação e não ter um bom cheiro, às vezes um bom hálito, por N situações, mas se eu tenho condições disso, se eu posso fazer isso, que eu entendo isso, por que não fazer? Por que não seguir isso? Eu estou demonstrando respeito, apreço ao outro, que está comigo, que está compartilhando comigo do mesmo treino. Luta de judô proporciona uma oportunidade importante para forjar a mente e o corpo, através da manutenção da calma e refletindo sobre o espírito do rei para manter o autocontrole. A respiração é algo extremamente importante e ela é dita em todos, né? E aí, como você consegue o controle da sua respiração? Como você, por exemplo, um pouquinho mais à frente, os senhores verão que eu vou mencionar alguma coisa sobre um livro que eu estou lendo, mas eu digo, o 6A, né? A forma que nós aprendemos, né? Joelho 6A,
Na verdade, nesse livro que eu leio, ele diz que é uma das formas mais importantes que quando você quer estar atento a alguma coisa que alguém está falando, quando você quer ficar atento, quando você quer controlar, quando você tem, ao mesmo tempo que você quer ter o autocontrole, você quer manter a calma e ao mesmo tempo você estar atento ao seu redor, né? Que usa-se muito quando você acaba uma técnica, que seja usando um Shin, né? Que você está atento, você está em alerta. Uma das formas mais que você consegue ter isso, né? Que você consegue resultado, é a forma que é sentado de 6A. Por quê? Porque você vê que você está sempre em alerta, e você está sempre atento. Por mais que você tente meditar, ou que você tente pensar e ter um controle, você está atento àquilo ali. E um dos principais motivos é o quê? A respiração. Né? A própria luta, quando você está lutando, quando você está treinando, né? Você está o tempo inteiro com a mente, né? A mente está ligada. Né? E se você mostra afobamento, né? Se você mostra ansiedade, né? Isso fica muito latente às vezes para o seu oponente, né? Fica muito latente e você o outro pode tomar proveito disso. Né? Então, de você, mesmo numa luta, num treinamento, você conseguir manter esse espírito, né? de cortesia, o autocontrole, né? Ele é extremamente válido. Aqui a gente fala, né, de novo de condutas, né, e aí a forma de saudação, berro, né, que nós temos, né, a manifestação física do espírito do rei, né, que nós temos dentro, é o zarei e o ritsurei, né, são geralmente ensinados dentro do dojo. Então, é importante você manter a forma, manter como sentado, fazer todas essas condutas que são importantes, para que você tenha um controle, como mencionou atrás, senão você não tem um controle, vira vira um caos às vezes. Por que você, às vezes, numa fila, você manter de forma organizada, né, uma fila é importante? Que você tenha um controle para que todos possam andar da melhor forma possível, ou ser atendido da melhor forma possível. Você não fica um berrando, o outro berra, o outro entra, um empurra, o outro corre, e você não tem controle, acaba se tornando um caos. Né? E aí embaixo, né, não se trata apenas meramente de cumprir essas formas, mas de executar o verdadeiro. Por que você faz aquilo? Por que você está numa fila? O que você espera? Né? Por quê? Para que todos possam ter a mesma forma. Para que todos possam ter o mesmo proveito, para que todos possam ser atendidos, para que todos possam ter a mesma condição que você, aquela situação ali. Na prática de judô, você e seu oponente participam como parceiros da ação realizada, que significa, orei quando você vai começar, vamos começar a refinarmos juntos através do treinamento. Em final, obrigado por ser meu parceiro. Então, quando eu começo um treino, que eu vou saudar, vamos praticar, vamos melhorar, vamos crescer mutuamente. No final, obrigado, parceiro, obrigado pelo treino. Né? Infelizmente, e aí fazendo um paralelo, às vezes com competições, principalmente quem arbitra, tem vários árbitros que eu sei que tem aqui, a gente vê, eu sei que existe uma absurda, né? Todos estão pilhados, a 1000 por hora pilhado, mas você vê que ele entra, assim, a saudação é só o pescoço, né? Só arria o pescoço e já bota um pé na frente, já estica a mão já para agarrar. Então você vê que o controle é muito difícil. Né? Ele não consegue entender. A gente tem um exemplo que todos já falam, e é de comum aqui, que é muito interessante quando víamos o atleta, o Muneta, né? A forma que ele entrava no dojo, a forma que ele cumprimentava, né? Como ele dava o passo à frente. Né? Então, era muito interessante. Aí, num treinamento,
Não é eu só chegar e falar assim, valeu, hein? Valeu, obrigado, ó, tá bom, um abraço aí, valeu, valeu. Não, mas o que significa a saudação? Muito obrigado, obrigado por você estar aqui, obrigado por você. Se você tivesse doente, se você não tivesse aqui no dojo, talvez eu não teria como treinar. Seria só apenas um Tandoku Rensho. E a gente sabe que dentro do dojo eu não consigo só com Tandoku Rensho treinar. Tem outras etapas, tem outros caminhos, né, para que o treinamento evolua. Então, eu acho isso bem interessante, né, esse ponto de vista aí que eu comungo dele. E aqui, né, a cortesia, né, ele é um sistema formal de etiquetas que representa externamente os pensamentos sinceros e respeito, cuja intenção primária é transmitir fisicamente sentimentos como respeito, amor, amizade e assim por diante. Então, você ser cortês, você seguir algumas cortesias, você seguir alguns protocolos, não significa só burocrático, né? Não significa assim, eu tenho que fazer isso, que saco, que coisa, não. Mas entender que a etiqueta, você seguir, às vezes você sentar bem, e aí eu não estou entrando em questões de dinheiro, nada disso. Mas é você ter etiqueta, você ter formatos, você ter um jeito de você poder se expressar, né, e estar naquele local. E como você talvez transmita isso, né, o respeito que você tem à amizade. Com isso, com a cortesia, sendo cortês, sendo gentil, sendo sutil. Sei que todos os dias, não são todos os dias que nós estamos alegres, nós estamos bem, nós estamos felizes. Mas, às vezes, naquele dia, se você não está bem, não cabe você, às vezes, chegar por mim e falar assim, olha, hoje eu não estou bem, né? Hoje talvez eu não vou conseguir treinar legal. É melhor, às vezes, você falar isso do que você ser descortês, você ser rude, você querer descontar no teu amigo porque você discutiu em casa, ou porque você teve algum problema no seu trabalho, né? A mesma coisa vale para lá. Às vezes você não foi bem num treinamento, você vai chegar no serviço, você vai estar irritado, você não ser sutil com alguém que está trabalhando dentro da sua própria casa, e eu me coloco, isso é uma coisa que eu me policio cada vez mais, e é muito difícil, muito difícil. Eu sou uma pessoa bastante temperamental, então, mas é uma coisa que é um trabalho de formiguinha. A cortesia existe de várias formas, em diferentes relacionamentos. Deve-se mostrar respeito aos superiores, mas de uma forma que não seja visto como lisonja. Em relação a seus pares, é fácil tornar-se excessivamente familiar. Por isso, é melhor manter certas regras de convivência. E aqui, esse parágrafo, esse ponto, eu acho extremamente interessante. Ele é muito legal, porque na questão do seu professor, na questão do seu superior no trabalho, você pode ser cortês, você pode ser polido, mas você não precisa ficar o tempo todo lisonjeando. Ou vamos botar no português, né, mais baixo, não precisa ficar puxando o saco, não precisa ficar agradando o tempo inteiro. Não é isso que eu desejo. Eu sou respeitoso, eu sou educado, eu sou cortês com ele, mas eu sou sincero, eu sou claro e deixo meus pontos de vista bastante claros. Então, essa é que eu acho bastante interessante isso aqui. Não adianta eu chegar na frente de você, você é ótimo, você é muito bom, você é muito legal, e por trás eu falo, pô, eu não gosto daquele cara, detesto aquele cara. Ou dar um tapinha nas costas dele e falar, não, você é um cara muito legal. É isso que vale? Eu acho que não. Na outra, na relação, quando ele fala com seus pares, né, com seus amigos, o que ele diz que é excessivamente aí, aqui tem que ter um cuidado, porque de forma nenhuma ele está dizendo que você não tem que ser amável ou não tem que ser gentil, mas você tem regras de convivência, você tem protocolos. Eu vou dar um exemplo. Por mais que eu tenha um amigo, por mais que eu vivi com ele, convivo com ele, eu entendo que não me cabe, por mais que ele me dê a maior liberdade do mundo, mas eu não vivo com ele dentro da casa, eu vou visitá-lo, por exemplo, é interessante eu chegar na casa dele, já chegando, abrindo a geladeira, sentando, botando o pé em cima da mesa, chinelo todo sujo, ou chegar rotando na mesa, sabe? Assim,
Por mais que ele seja meu amigo, por mais que ele seja meu colega, meu parceiro, cada casa, cada ambiente, cada local tem suas regras, tem sua convivência. E é extremamente importante você fazer essa leitura. Foi o que eu acabei de dizer, né? O termo, aquele Kuki, Yomu, né? É você ler o ambiente, é você ler o local. Você vai visitar o dojo de alguém, você vai chegar lá já entrando no dojo, já pulando todo, ou você vai esperar e você vai dar uma olhada para ver como as pessoas se comportam. E aqui eu não estou dizendo nada de submissão, não estou querendo mostrar nada disso, mas é válido, é interessante você observar isso. Como são as regras do local? Né? Como as pessoas se portam naquele local? Né? Para que você possa ter a melhor convivência, para que você possa ser muito bem-vindo todas as vezes, para que o outro depois possa falar assim, eu agradeço por você ter vindo e eu espero que você retorne, e que isso não seja só da boca para fora, seja efetivamente um sentimento. Esse é o que eu entendo, né? Esse parágrafo, esse pedaço aqui, eu entendo como isso. Né? Você ser familiar, sim, mas eu tenho que manter, assim como por exemplo, a questão de relação de senpai, de Kohai, os mais novos, ela é importante, mas eu entendo que ela tem que ter que manter uma certa posição. E isso aqui eu vejo, que esse texto, eu penso que é isso, né? Porque quando ele fala assim, é fácil tornar-se excessivamente familiar, alguém pode dizer, ué, mas não é legal ser familiar? Sim, é legal ser familiar. Mas só que, principalmente os mais novos, né, ou os calouros, os corrais, eles têm que entender que dentro aqui do judô, ou qualquer sociedade, por mais democrática, por mais aberta que ela seja, existe uma hierarquia. Então, eu não posso chegar, por exemplo, e aí eu vou trazer para a sociedade, eu não posso chegar para um senhor, esse é o meu pensamento, eu não posso chegar para um senhor de idade, uma pessoa que é mais velha, né, ao qual eu tenho um respeito, e não estou dizendo, respeito não é só o respeito de graça, não. Eu acredito que muito que o respeito, às vezes, ele é conquistado, como você se porta, como você se comporta, como você é visto com as outras pessoas em função do que você faz, como você se porta. Então, você virar e falar assim, e aí, velho, beleza? Tranquilo? É um linguajar que às vezes não cabe, dependendo do lugar. Cabe às vezes num bar, numa mesa, sentado, rindo, conversando, e aí às vezes você não tem essa questão de hierárquica, ela é um pouco mais relaxada, mas eu não posso chegar num ambiente, às vezes, de trabalho, chegar, e aí, coroa, beleza? Tranquilo? Como é que você vai? E aí, valeu, valeu. Sim, eu acho que não cabe em algumas situações. A mesma coisa, às vezes, com seus alunos, né? Ou com o aluno. Tudo bem que ele vai chegar, você vai brincar, mas ele tem que entender que você é o professor e ele é o aluno. Então, essa questão de excessivamente familiar, eu acho que ela entra um pouquinho aí. Né? Você é amigo, você é parceiro, você é legal, mas você tem que manter claro algumas regras para que as coisas fluam da melhor forma. Esse é o meu ponto de vista. A relação entre mente e corpo é inseparável. O corpo afeta a mente, e o corpo também está sujeito a influências da mente. Não tem muito o que falar aí. Né? Você não está saudável mentalmente, com certeza ele vem para o corpo. E aí, quando você diz para dentro do judô, ele traz às vezes para o corpo, é uma posição que você não sente bem, às vezes não seisar, né? É uma saudação que você às vezes não faz legal. Por quê? Porque às vezes você está perturbado mentalmente. Né? E você não consegue parar naquele minuto e você se concentrar para que você possa fazer algo bom, que você possa fazer algo respeitoso, que você faça algo que você se sinta orgulhoso de você mesmo. E vice-versa. Né? Às vezes você está com o corpo, você está machucado, você está com algo e isso afeta a sua mente, porque você não consegue, às vezes, melhorar, você não consegue ter uma dificuldade. Né? Então, se você não consegue tratar o seu corpo,
a mente ela vai sofrer também, com certeza. Se o espírito é modesto, pacífico e correto, isso vai se manifestar de forma na movimentação física, como uma postura que demonstre certa presença solene e tranquila. Se o corpo é pouco cuidado e regular, a mente vai naturalmente seguir a negligência e a autoindulgência. Eu falei um pouquinho agora. Né? Se você tem um espírito, se você é modesto, se você é correto, se você consegue fazer as coisas de forma pacífica, e isso a gente sabe que a sociedade onde a gente está, o meio influencia demais da conta, mas se você não briga por isso, se você não consegue fazer isso, e volto a dizer, senhores, eu me incluo nisso, obviamente, só estamos dentro. Se você não consegue ter esse movimento, que é uma briga constante, uma briga diária, penso eu, né? Você não consegue, às vezes, demonstrar isso de forma solene e tranquila. Às vezes, num kata, como você vai fazer, que necessita extrema concentração. Um movimento que você pode fazer errado, a gente sabe. Você vai fazer um movimento, às vezes, no Kodokan Shinjutsu. Se você vai fazer, às vezes, no Koshiki no Kata, se você vai fazer no Kime no Kata, você, com certeza, você pode machucar o seu amigo. Né? A sua movimentação física, se ela não é correta, você pode vir a machucar. Eu não posso chegar e falar assim, eu vou fazer um ultimato de qualquer jeito. Joga lá, joga a perna, o cara que vai cair que se dane. Não é assim. Está arriscando você se machucar e principalmente o seu parceiro. Né? E isso, obviamente, o outro também. Se ele não está atento à movimentação física dele, de como ele vai cair, a sua postura, como ele vai fazer um ukemi, né? Como ele vai fazer um zenpo kaiten, né? Então, como ele vai fazer um shirokemi, ou o que quer que seja, se ele não entende isso, se ele não consegue, ele vai ter problemas. Né? Ele vai ter problemas. E ele entender que ele não está caindo por cair. Né? E o outro também não está projetando por projetar. Precisa desse entendimento. É difícil? Muito difícil, penso eu. Nós estamos a todos os dias tentando melhorar isso. Mas isso tem que estar um pouquinho na cabeça, né? Para que possamos seguir. O objetivo final do judô é buscar o autoaperfeiçoamento, a fim de fazer uma contribuição para a sociedade, e não para satisfazer seus próprios desejos egoístas. Assim, para compreender o verdadeiro significado do judô, devemos agir de modo correspondente ao seu espírito, e compreender que toda ação deve ser baseada no ideal mais nobre. E aí, quando eu penso aqui, o ideal mais nobre, o texto já diz, não é de nobreza, não é de, sabe, de autossuficiência, de melhor, ser superior a alguém, não. É de um gesto nobre, de uma atenção que você possa dar a alguém, de uma atenção que você possa, né, uma resposta que você possa dar, uma resposta, às vezes, atravessada, que pode afetar, né, e você tentar pensar nisso. Né? Como eu disse a vocês, eu mesmo, eu sou extremamente reativo. Eu tenho que, às vezes, contar até 2.000, 3.000, 5.000. Eu possa tentar manter a posição, né? Tentar que as coisas fluam da melhor forma. Então, eu entendo que o significado principal do judô é isso, é trazer uma contribuição não só para dentro dali, e sim para a sociedade, para fora. Né? Porque seu espírito esteja bem, sua mente esteja bem, seu corpo esteja bem, que você consiga fazer isso externamente. E aqui eu estou chegando no final, tá, desse bate-papo. Vou deixar aberto para a gente conversar o que quer que seja, mas aqui eu gostaria muito que vocês se pronunciassem. Tá? Para vocês, o que é o belo? O que é o bonito? O que é isso para vocês? Eu vou abrir aqui um minutinho que eu queria que vocês falassem, sintam-se à vontade. O que vocês acham que é o belo? O que é o bonito para vocês? Deixa aqui aberto, se alguém gostaria de se posicionar. Quem quiser falar, gente, pode abrir o seu microfone. Está liberado para que você mesmo abra o seu microfone. Quem quiser falar, pode falar à vontade. Ninguém vai falar, vão me deixar quieto aqui? Ansioso por falar porque eu já sei, Paulinho.
O Sampaio não vale. Também não Michelini posso. o Lúcio também já sabe, o Michelini também já sabe. Então não vale. Gostaria de ter outros, por favor. Exatamente, Paulo. Eu já sei, então eu vou deixar para os colegas aí comentarem. Por favor, gente. Sintam-se à vontade. Dê a sua opinião. O que vocês acham que é o belo? O que vocês acham que é o bonito? Para a gente seguir aqui a conversa. Só para instigar um pouquinho vocês. Por favor. Claudson Sensei disse que quer falar. Fale, Sensei, por favor. Vocês estão ouvindo demais, hein? Eu nem me atrevo a falar, eu só estou aqui de ouvinte e adorando esse bate-papo maravilhoso. Poxa, ninguém vai falar? Fala aí, Glaudson, por favor, Sensei. O que você acha que é belo, o que é bonito? É um carro grandão, zero? É o que é? Uma coisa última moda? O que é para vocês? É uma coisa cheia de joias? O que seria? O que seria para vocês? O que é o belo? O que é o bonito para vocês? Paulo Márcio, olha só, na realidade, está me ouvindo? Oh, claro, Sensei. Na realidade, diante de todo esse bate-papo, essa conversa que você está tendo aqui, mostrando para a gente esse conhecimento grandioso, não tem como eu sair dessa vertente e falar sobre um carro lindo ou um outro assunto que não seja esse. O belo para mim é tudo isso que você falou, esse respeito, a saudação, esse conhecimento, entendeu? E bonito seria que todos entendessem e colocassem em prática, entendeu? Isso para mim seria o belo e o bonito. Ótimo, ótimo, fantástico. Alguém mais se posiciona o que seria o belo ou bonito para dentro do judô? Para dentro, o que você acha? O que você acha que é uma técnica bonita? O que você acha que é uma técnica bela? O que você acha que é uma técnica que a gente faz, às vezes, dentro do judô? Quando que ela é bonita? Quando que ela é bela? Alguém se posiciona? Dou-lhe uma? Alguém me escuta aí? Por favor. Tá me escutando aí, Sensei? Wade, né? Sim, Wilder, por favor. Eu acho que complementando aí, né, o que o professor falou, né? Belo é tudo aquilo que a gente pode visualizar dentro de contextuação, e o bonito vai ser o concreto, né? O que conseguiu se realizar, né? Dentro dos valores do judô aí, é aquilo que consegue ser aplicado no dia a dia, né? A gente consegue ver, então isso torna-se bonito ver o belo sendo concretizado, né? Eu creio que seja mais ou menos por esse caminho. Perfeito, perfeito, muito obrigado. Eu vou clicar aqui. Vamos lá para vocês. Eu não estou a fim de ficar matando ninguém de curiosidade, não. Nada demais. Você quer falar? Você quer falar? Pode falar. A plasticidade do judô, para que algo seja bem executado e daí a gente possa conceituar, né? Porque belo, bonito é um conceito e por ser um conceito, às vezes ele se torna muito subjetivo, né? Mas se a gente puder tirar essa subjetividade desse adjetivo, o belo no judô seria algo que obedecesse todos os preceitos, né? Então, a plasticidade de uma técnica para ela ser bela seria uma técnica que teve a sua aproximação, a sua pegada, o seu kuzushi, seu tsukuri, seu kake bem executado, né? Sem força, a partir realmente de todo a base, todo o fundamento do judô, né? Então, eu acredito que o belo, como adjetivo, seja a plasticidade, né? Estamos chegando, isso. Vamos lá, muito obrigado. Vou colocar aqui para vocês que isso eu vou explicar. O que é o belo? Tá? E aí eu vou abrir um pouquinho
para que vocês possam que entendam o que eu estou falando. Tudo que seja simples e eficiente, ele é belo. Por que eu tenho que fazer inúmeros movimentos, gastar uma energia absurda para uma coisa, se eu consigo, às vezes, fazê-la de forma simples e ela é eficiente? Esses desenhos que os senhores estão vendo, por que eu, às vezes, eu preciso? Eu só peguei, né, assim, por que eu preciso de um arco, às vezes, e flecha, de última geração, o maior de todos o mundo, isso, aquilo, se às vezes o próprio índio com o arco dele e a flecha dele, o mais simples, feito às vezes de uma madeira, o que quer que seja, ele consegue atingir o mesmo objetivo? Por que eu preciso, às vezes, de um kataná banhado a ouro, do lado direito, vocês podem ver, cheio, folheado a ouro, disso e aquilo, se esse que está no centro, mais simples, eu vou conseguir cortar, eu vou conseguir manipular e atingir o meu objetivo? Por que eu tenho que ficar, às vezes, como eu digo, às vezes num catar, a gente vê que às vezes as pessoas fazem movimentos mirabolantes e aí entra o Seiri Okuzenyo. Eu consegui eficiência com menor esforço, com refino melhor. Então, tudo que é mais simples e que seja eficiente, para mim é o belo, é o bonito. Eu posso ser muito bonito e não conseguir ser eficiente. Eu posso, às vezes, ser simples demais e não ser eficiente. Então, se eu consigo casar tudo que seja simples e eficiente, no meu entendimento, é o belo. Por que eu tenho que, às vezes, usar uma camisa com fios de ouro, se uma camisa com fio de algodão vai me proteger da mesma forma? Ou ela vai cumprir o objetivo dela da mesma forma? Essa posição, esse é um pouco desse entendimento. Está do lado, vocês estão vendo, eu tenho lido um livro, estou lendo ele novamente, é um livro sobre etiquetas do Budô, do autor Ogasawara Kyotada. Tá? Esse senhor, ele faz parte da Kobudo, no Japão, ele é um membro, né? Ele também ele pratica o arco e flecha, né, do Japão tradicional. É um livro que fala de saudações, etiquetas, forma de sentar, forma de andar, forma de como abrir uma porta, como fechar uma porta. E aí a gente sabe que isso é muito uma sociedade, volto a dizer, né? O Japão, que tem a história, a bagagem, ele é muito pesada nisso, né? De refinos, de etiqueta, né? Até porque você vem de feudos, né? Você vem de núcleos pequenos, é um país, né, de ilhas, e dentro dessas ilhas você tinham vários feudos, coisas pequenas, e que isso é muito usado para você distinguir, às vezes, de qual região você é, de qual local você é, né? Às vezes pelo falar, pelo gesto que você tem. Né? Então, isso é muito forte. Então, é um país muito forte. Talvez um lado mais ocidental, algumas coisas são mais difíceis de serem entendidas, né? Por uma questão histórica, por isso tudo. E então ela é mais latente aqui. Vou deixar o Sampaio falar, que acho que o Sampaio levantou a mão. Alguém levantou a mão? Oi, Paulo, é só para complementar aí, né, primeira vez que você tinha me comentado sobre isso, a curiosidade com relação a esse Ogasawara, que ele lá no Japão, em um determinado momento, ele foi escolhido como as formas de cumprimento nacional do Japão, né? Foi adotado por essa escola dele aí de cumprimento. Acredito eu que cada local do país tinha uma forma diferente e para eles padronizarem, eles utilizaram dessa escola aí, Ogasawara Ryu.
E a primeira vez que você me falou sobre essa pergunta, né, e disse a sua forma de pensar, eu entendi de uma maneira e hoje, amadurecendo tudo isso, nós observamos que dentro do judô tudo tem um significado. Eu acredito que isso é da cultura japonesa, né, a tradição. Então, nada é feito por um simples acaso, desde a forma de você adentrar ao dojo, a forma de comprimento, o sentar, a maneira de sentar, e eu já li, eu não sei se é real isso, que a forma de eu levantar uma perna no lugar da outra era a forma do saque lá do guerreiro lá do samurai, né? Você pode me confirmar isso depois. E, e por isso nós tem, depois que o judô começou a virar muito esporte, tem se perdido essas pequenas coisas, né? Você cumprimentar ao adentrar o dojo, ao sair, pedir autorização ao professor, porque está sendo levado muito como esporte. E a gente tem que resgatar isso aí. Tem que ter mais reuniões como essa, com mais pessoas, aquelas pessoas que estão em cargo de direção, e mostrar isso aí, essa cultura que está se perdendo, né? Obrigado. Obrigado, Sampaio. E como você falou, tudo tem um motivo, né? Tudo tem um porquê, né? Talvez nós não sabemos, e aí, se a gente tem a curiosidade, né? Você vai tentando buscar, você vai chegar a alguma forma. Dessas questões de saudação, né? A gente, na própria, existe um paper do Sensei Murata. Ele fala sobre essas questões de saudação e que ele diz, e você sabe também, que a gente já viu outros papers também, que hoje em dia a gente, para se ajoelhar, a gente, para fazer 6A, a gente arria a esquerda e depois a perna direita. Já teve época que foi ao contrário. Já teve época que o Kyoshi no Kamae, né, o Kuraidori era feito com a perna esquerda. Hoje em dia é feito com a perna direita. E, infelizmente, algumas coisas a gente não consegue chegar porque se perdeu no tempo, né? Se perdeu em documentos, infelizmente. Né? Mas existe isso. E aqui eu não vou entrar, de novo, não vou entrar em polêmica alguma. Mas a gente, por exemplo, hoje, naturalmente, penso eu, naturalmente, quando você ajoelha, né, com a perna esquerda e depois você coloca a perna direita, naturalmente o dedão, ele se cruza, o dedão direito, ele fica sobre o esquerdo. Só que no livro, nesse próprio livro, ele diz que, antigamente, as mulheres colocavam o dedão do lado direito e os homens eram com o dedão do lado esquerdo. Hoje em dia, pouco importa, pode ser o direito ou pode ser o esquerdo. Não estou entrando em polêmica alguma se é o certo direito ou esquerdo, nada disso. Mas no livro, até porque o livro ele transcende um pouco a questão só de artes marciais. Ele você consegue ler, você vê que são coisas utilizadas no dia a dia. Né? Quem já foi ao Japão, que já viu algum filme, já teve aquela oportunidade de ver aqueles hotéis muito tradicionais, de tatame, né? E que aí as senhoras elas se ajoelham e abrem a porta, né? Tem todo um cerimonial, tem todo um formato para se fazer isso. E isso tem no livro. Né? Aquela forma que você fica quando você não, que a gente chama de pé morto, né? O pé está morto, quando o pé está vivo e você está com o tronco ereto, aquela questão do kizar, não é seizar, é kizar, né? A postura. E isso que você comentou, Sampaio, por exemplo, de tudo tem um formato. Eu lembro que na minha escola tinha como fosse assim, um festival da escola, né? Onde quem fazia parte de esporte demonstrava o esporte, quem fazia arte marcial demonstra a arte marcial. É 1 ou 2 dias de evento na escola, né? Que chama-se de Bunkasai.
E quem faz a parte, né, de estudos, ou, por exemplo, o Chadô, né, o Chadô, que é a parte do cerimonial do chá, né, e aí eu lembro que tinha uma casinha, um cubo, imagina um cubo, senhores, imagina um cubo, e tinha uma porta minúscula, minúscula, para você entrar naquela porta, né, uma porta minúscula. E aí você se abaixava e você tinha para entrar na cerimônia do chá, naquele local, naquele quarto, naquele reservado, você tinha que abaixar e entrar. E eu perguntei a uma amiga minha, uma pessoa muito, muito bacana, e eu perguntei, ela falou assim, pô, mas por que essa portinha é pequena aqui? Ela falou, porque aqui dentro, na sociedade, por mais hierárquico que você seja, por mais alto que você seja, por maior cargo que você tenha, algum dia, em algum lugar, você tem que se curvar. Você tem que baixar a cabeça. E essa portinhola era uma portinhola, sabe, minúscula. Então, que para você entrar ali, você tinha que baixar a cabeça, você tinha que entrar, você tinha que reverenciar, para que você ficasse igual a todos que estavam ali dentro. Essa é só uma observação que eu queria deixar, né? E acaba que todos somos iguais. Obviamente que às vezes temos, né, dentro do próprio judô existe a hierarquia, existe a graduação, mas somos iguais, né? As informações elas são iguais, devem ser passadas. Eu não posso virar e falar assim, eu detenho essa informação e não passarei para o outro. Pobre de espírito, né? É muito triste essa condição, penso eu. Senhores, termino aqui, deixo aberto aí para conversas, observações, quero deixar o meu muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela gentileza, muito obrigado pela oportunidade de conversar com os senhores. Eu confesso a vocês, tudo que eu estou falando aqui, eu não preparo nunca nada disso. Não significa que a próxima vez, se eu tiver oportunidade com algum dos senhores e os senhores ouvirem, provavelmente eu não vou falar as mesmas palavras e nada, porque eu vou conversando e vou batendo papo, e isso vem muito da minha cabeça, né? Então não tem regra, não tem formatinho, não tem bolo. Por isso que eu preciso dessa apresentaçãozinha só para me balizar um pouquinho. Isso aí. Opa, isso aí, gente. Só agradecer mais uma vez a você, Paulo, pela disponibilidade de tempo e de passar um pouco desse conhecimento adquirido para a gente. Isso já é de grande ajuda para que a gente aprenda um pouquinho mais sobre o judô, sobre a cultura, como a gente tinha conversado. Não é nem simplesmente judô, sobre a cultura mesmo que é passada, que a gente dissemina dentro do tatame, que às vezes a gente só repete, a gente não tinha conhecimento à base, o porquê que a gente fazia aquilo. Isso é bem interessante, a gente saber o porquê das coisas. Mais uma vez, eu agradeço esse seu disseminar de conhecimento conosco, tá bom? Nada, muito obrigado. Obrigado a você pela paciência durante a semana, obrigado por ter organizado isso tudo. Sem você, nada seria possível. E realmente, muito obrigado pela gentileza. Muito obrigado. I'ma make it burn, I'ma make it burn, let's go. I'ma make it burn, I'ma make it burn, I'ma make it burn, I'ma make it burn, let's go. I'ma make it burn, 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 I'ma make it burn,